Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Stefano, professor de Ciências. Eu sou Matheus, professor de Língua Portuguesa. Pois é, vocês estão na nossa programação de férias, sejam muito bem-vindos. Durante essa semana, nós e toda a equipe do Dever em Casa na TV preparamos aulas com uma pegada diferente e que vocês com certeza irão curtir. E por isso, Matheus é nosso convidado de hoje. Se apresenta aí pra galera, Matheus. Então, eu sou o professor Matheus Lima, sou professor de Língua Portuguesa. Bem, e sem dar muito spoiler, né, pro que a gente está preparando aqui, nossa aula traz este nome, o fabricador de nuvens. Então, bora pra lá. E aos professores e professoras que nos acompanham, o objetivo da aula de hoje é o seguinte: ela objetiva compreender os fatores responsáveis pela formação das nuvens na atmosfera. Estudante, não se esqueça, por favor, de registrar sua presença nessa aula pelo QR Code que está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular para ele e marque presença, ok? Mesmo nas férias, é muito importante que você esteja conosco. Dito isto, vamos começar. Em dias quentes, as nuvens nos presenteiam com a chuva e, em outros casos, nos entregam um belo cenário celeste. E se a gente vai falar delas, é muito importante que a gente entenda mais sobre isso, né? O nosso objeto de estudo, as nuvens, né? Por isso, teremos um experimento bem bacana hoje, que é o fabricador de nuvens. Para isso, a gente vai precisar de alguns materiais que estão na tela. Vamos precisar de uma garrafa PET, uma rolha de cortiça, certo? Vamos precisar também de uma bomba de ar com agulha, normalmente a gente usa para encher bolas, né, de futebol, vôlei, etc. E vamos precisar de álcool líquido, álcool normal, que a gente usa em limpeza, certo? Então vai deixando tudo separado aí, porque a gente vai usar durante a aula. Mas me diz aí, o que você sabe sobre nuvens? Quando você olha para o céu, diz, olha uma nuvem. Você já parou para se perguntar do que ela é feita? Já parou, Matheus? Olha, eu já me parei para perguntar sim. Pois é, mas nem sempre, né? Normalmente a gente olha para a nuvem e está mais atento para o formato que ela tem. Tipo um cachorrinho curtindo a vida. Dá uma olhadinha aqui. Pois é. Mas então, Matheus, do que são feitas as nuvens? Stefano, eu acho melhor aproveitar para fazer a pergunta completa. Como se formam as nuvens? Você aí de casa quer saber? Então, cola com a gente aqui que é sucesso, hein? Bom, para responder a essa pergunta, a gente precisa relembrar ensinamentos que aprendemos lá atrás, nas primeiras séries. Vamos falar sobre o ciclo da água. Você aí de casa se lembra? Pois é, o ciclo da água, também conhecido como ciclo hidrológico, é um conjunto de movimentos e transformações que a água realiza na natureza, passando por seus 3 estados físicos, né? A gente tem o estado sólido, que é representado pelo gelo, o líquido, representado pela água que a gente encontra nos rios, nos mares, né? E que chega em nossas casas, né? E temos o estado gasoso, no qual a água se torna vapor. Pois é, e para que a água passe de um estado físico para outro, do que é que a gente precisa? A gente precisa alterar a temperatura dela, que pode ser por resfriamento ou aquecimento. A água líquida se torna gelo ao ser resfriada a 0 graus Celsius, enquanto ela ferve e se torna vapor se for aquecida a 100 graus Celsius. E, para a formação de nuvens, passamos tanto pelo aquecimento quanto pelo resfriamento. Os dois são importantes no processo. E no contexto natural, no qual a natureza vai se encarregar de todo o processo, começamos com a elevação de temperatura com a nossa maior fonte de calor, que é o Sol. E voltando à nossa imagem, vamos relembrar como essa transformação ocorre? Vamos lá. O calor do Sol aquece a água dos rios, lagos e oceanos, causando sua evaporação. Com isso, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Então se eleva até grandes altitudes, onde forma as nuvens. E é aí que ocorre a condensação. Ou seja, a água passa do estado gasoso para o estado líquido. É quando chove e começa tudo outra vez. Simples, não é? Bem, mas aí ficam algumas perguntas, como: se é assim, por que as nuvens só se formam lá no céu e não aqui embaixo onde a gente vive, né? Bom, para que a gente possa entender isso, a gente vai voltar às partes de explicação que a gente pulou, ok? A razão disso é que a temperatura, sua mudança, não é o único fator
a influenciar na formação das nuvens. O clima, como um todo, influencia bastante. E também temos outro elemento essencial, a mudança na pressão atmosférica. A pressão atmosférica se trata da pressão que o ar atmosférico faz sobre todos os corpos que estão presentes no planeta, tentando ocupar o espaço que eles já ocupam. E o que vai definir se essa pressão atmosférica será maior ou menor é a altitude da região. Pois é. Por exemplo, dei uma olhada aqui na imagem. Gente, aqui a gente tem a cidade de Santos, que está a nível do mar, certo? Aqui embaixo. E a gente tem a cidade de São Paulo, que se localiza em maior altitude. Podemos ver que a coluna de ar, o ar que pressiona essas duas regiões, é muito maior ao nível do mar. Estão vendo? Em Santos do que sobre a cidade de São Paulo. Olhem só o tamanho. Sobre Santos e sobre a cidade de São Paulo. Pois é. E a gente tem exemplos aqui no Espírito Santo também, certo? Por exemplo, aqui em Cariacica a gente está a nível do mar. Já o município de Domingos Martins, ele está localizado em maior altitude, está na região montanhosa do Espírito Santo. Isso quer dizer que a pressão atmosférica é maior em baixas altitudes, ou seja, aqui, do que lá. Certo? Em Domingos Martins a gente tem a pressão atmosférica menor. É por isso que quando a gente sobe as montanhas, vai fazer uma visita a Domingos Martins, o nosso ouvido começa a dar aquela pressãozinha. Pois é, ele sente. Nosso tímpano é muito sensível à mudança de pressão. Então, subiu a serra, a gente começa a ouvir um apitinho até que ele se acostume. Isso. E não é apenas isso. Quanto maior a pressão, mais quente fica. Quanto menor a pressão, mais frio fica. Bem, as regiões da Terra que se encontram mais próximas do nível do mar, isso é, estão em maior altitude, estão sob maior pressão atmosférica e se tornam mais quentes. Já as regiões com maior altitude, por outro lado, estão sob menor pressão atmosférica, tornando-se mais frias. Entendido? Bom, então, agora a gente pode voltar ao ciclo da água para entender o que acontece com a água nesse processo que forma as nuvens, tá? Mas antes, lembre de registrar sua presença com a gente, o QR Code está aqui na tela, aponte a câmera do seu celular para ele e fique com a gente. Show? Como dissemos no início, a primeira etapa é o aquecimento da água dos rios, lagos e oceanos pelo calor do Sol. Com isso, ocorre a primeira transformação do estado físico da água. Ela sai do estado líquido para o gasoso, é a evaporação. Pois é. Esse vapor de água, então, se eleva até as grandes altitudes. E lá ele vai se acumulando e se resfriando em baixas temperaturas, como nós explicamos, porque maior altitude, menor temperatura, né, Matheus? Exatamente. E é aí que ocorre a nossa segunda transformação de estado físico, que é a condensação. O vapor de água volta ao estado líquido, formando as nuvens. Ué, mas as nuvens não são feitas de vapor? Não. As nuvens são feitas de água líquida mesmo. Na verdade, água e gelo em suspensão, além de poeira e outros gases da nossa atmosfera. Elas conseguem se manter flutuando porque as gotas, né, as gotículas na verdade, elas são tão minúsculas e estão separadas. Elas parecem estar juntas, mas elas não estão, de fato. Então elas são muito leves, a ponto do ar conseguir sustentar elas lá em cima. Isso é, claro, até o Sol ter evaporado um grande volume de água. Aí essas gotículas acabam se unindo e formando as gotas que caem em forma de chuva. Pois é. Se você viajar de avião, por exemplo, quando o avião passa dentro de uma nuvem, ele não sai seco do outro lado. Ele sai completamente molhado, porque ele atravessou, na verdade, a água que estava flutuando ali, né? A gente tem a impressão de que é gás, mas não é. E é por isso que a gente trouxe alguns itens para justificar o nome da aula, o fabricador de nuvens. Pois é, a gente vai dar sentido a tudo isso. A gente tem aqui uma garrafa PET, tá? No entanto, a gente vai usar sem a tampinha. Por quê? Nosso segundo item é uma rolha de cortiça. Ela é um pouco maior que uma rolha que a gente usa normalmente para cobrir vinho, né? Vedar uma garrafa de vinho. Porque, como a nossa garrafa é plástica, uma rolha comum não ia conseguir fazer essa vedação. Então a gente foi atrás de uma um pouco maior e conseguiu para poder utilizar nesse experimento. Certo? E também temos aqui uma bomba de ar para encher bolas de futebol, vôlei e outras, porque ela precisa ter uma agulha, diferente de uma bomba de pneu de bicicleta, por exemplo. E por fim, a gente também tem álcool líquido para limpeza em geral. E o que vai acontecer aqui é o seguinte: o primeiro passo é atravessar essa rolha de cortiça
com a agulha da bomba. Então, a gente vai fazer este movimento aqui, tá? Quando transpassou, a saída de ar dela ainda está aqui na pontinha. De modo que, quando ela cobrir a boca da garrafa, a gente consiga bombear ar dentro dela. Show? Então, já temos essa parte pronta. E agora, na garrafa, ok? Na garrafa PET, a gente vai adicionar a quantidade de álcool que cabe na tampinha, na própria tampinha da garrafa de álcool, ok? Não precisa ser muito não, gente. Deixa eu colocar um pouquinho aqui dentro da garrafa, entendeu? Não tem problema se cair um pouquinho, não. E ó, vamos lembrar que o álcool é um produto inflamável e, apesar de não estarmos lidando com fogo aqui nesse experimento, não deve ser manipulado por crianças. É um experimento voltado para o público adulto. Bom, agora a gente vai sacudir esta garrafa PET, tá? Por bastante tempo. Às vezes, dependendo da quantidade de álcool que você colocar, pode ser alguns segundos, pode ser minutos. E aí você vai agitar de forma que, quando nós formos bombear aqui dentro, algo vai acontecer. Muito bem. Passado algum tempo, agora o Matheus já sacudiu bastante, nós vamos fazer o bombeamento de ar dentro desta garrafa PET. Então a gente vai encaixar aqui. Tá? Tem que ser rápido, se você demorar muito, não funciona da maneira como foi planejado. Ok, vamos lá? Olha só! A gente criou uma nuvem de álcool dentro da garrafa PET, viu? E a gente falou de nuvem a aula toda, né? Então vamos para a nossa explicação, Matheus? Vamos lá. Bom, como a gente disse no início da demonstração, a gente agitou bastante o álcool que estava no interior da garrafa para que ele começasse a evaporar. E assim como a luz do sol, a nossa agitação, né, forneceu energia ao álcool aqui dentro da garrafa, para que ele saísse do estado líquido e se transformasse em vapor. Pois é. Em seguida, a gente começou a bombear ar para o interior dela, aumentando a pressão dentro da garrafa e também a temperatura. E por fim, quando a gente remove a rolha, a pressão cai de uma vez e a temperatura dentro da garrafa também cai, resfriando todo o interior da garrafa. O vapor de álcool que estava invisível se condensa formando uma nuvem de álcool. E aqui, nesse experimento, a gente reproduziu as condições atmosféricas necessárias para a formação de uma nuvem, utilizando tudo que aprendemos ao longo da aula. A gente causou a evaporação de um líquido, depois baixamos a temperatura e a pressão, assim como acontece com as nuvens. Mas por que a gente usou álcool e não água, hein? É uma excelente pergunta, Stefano. Usamos álcool porque ele é uma substância muito mais volátil que a água. Isso significa que ele se torna vapor com uma facilidade muito maior que a água. Também por conta disso, a mudança de pressão que ele sofre tem um efeito muito mais intenso. Isso torna a formação da nossa nuvem instantânea. Tanto que, se a gente aumentar a pressão dentro da garrafa, a nossa nuvem vai sumir outra vez. Deem uma olhada. Viram? Aumentamos. Tiramos. E aí, por que isso acontece? Como a gente aprendeu, as nuvens não se formam sob pressão atmosférica mais alta, como a gente tem aqui no nível do mar, certo? E aí, o que acharam da aula? O nosso experimento é bem bacana de se fazer. Tomando todos os cuidados que citamos, você pode reproduzir e mostrar que é capaz de fazer a sua própria nuvem. Só não tente competir com a natureza, porque com certeza vai dar ruim. E o que aprendemos hoje, Stefano? Hoje a gente aprendeu que o calor é energia térmica e temperatura é a grandeza que usamos para medi-lo. As mudanças de estado físico da água atuam na formação das nuvens. Também aprendemos que a temperatura e a pressão se relacionam entre si. E existem condições necessárias para a formação de nuvens. Pois é, gente. E aí, curtiu a aula de hoje? Já sabia como se formavam as nuvens? Tem alguma dúvida sobre o tema? As suas respostas e perguntas podem chegar até a gente por nosso QR Code que está aqui na tela. Grave seu vídeo e envie pra gente. Envie para o Dever em Casa na TV. É bem fácil. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui e pronto. Fácil, né? Então ficamos aguardando seu vídeo. Combinado? Pessoal, essa é a nossa programação de férias. Esperamos que estejam curtindo porque são aulas feitas com muito carinho para vocês. Vamos continuar aprendendo da melhor forma possível e mais divertida também. Mais encantadora, no geral. Estamos aqui para isso, né?
E não esqueçam de registrar a presença pelo QR Code que está aparecendo aí na tela, ok? A gente vai indo nessa. Fiquem atentos à programação do Dever em Casa na TV. Bons estudos e não se esqueçam, Mesmo distantes, estamos juntos!